Maravilha. Vamos passar para um outro ponto que eu anotei aqui, sobre pecado. O que é pecado? Porque nós estamos falando sobre algumas coisas, né, alguns dogmas na igreja, e até conversamos na outra live que nós fizemos aqui, sobre alguns costumes que eram considerados pecado, né? E isso, de certa forma, pode ter atrapalhado muita gente, né, irmão Alexandre? De costumes que eram considerados pecado e que não eram. E fica aquela questão, um exemplo, vamos dar um exemplo. Algumas igrejas consideravam pecado ir à praia. Para Deus, eu entendo que não é pecado, ao olhar de Deus. Mas para a igreja era. Mas como fica diante de Deus o irmão que entende que ele foi ensinado que ir à praia é pecado e que para Deus não é, mas ele vai à praia? Deus considera que ele pecou, mesmo que Deus não considere um pecado ir à praia, mas porque ele entendia que era pecado ir à praia e ele foi. Entendeu a pergunta? O que você acha disso, pastor? Como é que Deus vê isso? Deus vê uma ignorância? Eu vejo que a pessoa que praticou alguma coisa que a denominação condena. Isso, mas que Deus não condena, mas ela diz que é pecado. Claro que não é pecado. Não é. Não é pecado, nunca foi pecado. Mas na cabeça dela fica como, né? Na verdade, incutido na cabeça da pessoa, incutido como um pecado, né? É claro que se ela tem um conhecimento, ela vai dizer, talvez ela até saia da igreja, daquela denominação ali, e vá para uma que é o mais lógico. Inclusive, Alexandre falou sobre isso, relacionado ao batismo. Foi o batismo, né? Ele falou sobre isso? Sim, do curso. Isso. E a mesma coisa se aplica. Porque para que ficar insistindo, contrariando a doutrina? A doutrina não, os usos e costumes da igreja. Costume. Né? Doutrina é o que está na palavra. Doutrina é o que está na Bíblia, não pode ser mudado. Então, os dogmas, crenças, vamos dizer assim, dela, então é melhor sair para uma igreja, mas considerar que ela tenha pecado, não tem. Depois ela vai ter, então, irmão Alexandre, depois nessa explicação que o pastor Alexandre deu aqui, a pessoa depois chega a uma consciência, então, de que aquilo que ela achava que era pecado, e ela achando que ela fez um pecado em ir à praia, não era, na verdade. É como se ela tivesse se libertado. Nunca foi, né? Essa questão, eu vou pegar como base um texto bíblico de Paulo, vai falar em 1 Coríntios, capítulo 8, que ele vai falar a respeito da questão do pecado da consciência. O que é que ele está falando ali? Que tem pecados que não são exatamente pecados doutrinariamente falando, mas por causa da consciência da pessoa que é enferma na fé, ou seja, débil na fé, fraco na fé, ele não é uma pessoa, um varão de estatura perfeita no entendimento, para ele é pecado. Então, por causa dele, eu sou obrigado a me desfazer da minha consciência. Então, esse seria o pecado pela consciência. Então, a pessoa que é de uma igreja de costumes e que ele aprendeu que lá ir para a praia do jeito tal é pecado, ou ir para a praia também, só o fato de já é pecado, ou aquela questão de roupa também, que o pessoal fala muito, corte de cabelo, cor de cabelo e outras mais, o meu xará acabou de falar, a gente não vai ficar, para que entrar num atrito? Você não vai conseguir mudar aquela denominação, aquelas pessoas, aquele monte de pessoas, o que você vai conseguir é inimizade, isso aí você vai conseguir, sair lá como rebelde, confusista e outras coisas. Então, se eu estiver num local onde para eles isso é pecado, eu vou me adequar lá. Se eu não concordo, muito simples, saio e procuro outro. Boa, porque justamente eu acho que Deus permitiu que tivesse esse monte de igreja, né? Até mesmo para daqui a pouco ninguém ter desculpa. Ah, Senhor, mas a igreja que eu ia não aceitava assim. Deus fala, mas qual das milhares que você ia que não aceitava? Sim, só dando um adendo aqui, Manja, só para concluir meu raciocínio, que eu esqueci de falar disso. Agora, se a pessoa for para um debate em relação à praia, se a pessoa for estabelecer um debate e a pessoa dessa igreja falar assim, não, eu aceito ter um debate aberto com você sobre esse tema, aí ele vai ter que mostrar na Bíblia porque que aquilo ali é pecado. Aí eu vou dizer, não, isso é costume. Aí eu vou explicar, né? Então, estou falando isso aqui só para deixar claro para os irmãos que estão ouvindo essa live agora ou vão ouvir depois, que não quer dizer que não é porque a pessoa tem a consciência enferma, que acha que aquilo ali é pecado, significa que é de fato, que todo mundo tem que abraçar, não. Ele vai ter que defender teologicamente, assim como outros entendimentos errados que tem dentro da Escritura, que o irmão Jean cansa de falar aqui, inclusive nas últimas lives a gente falou, né, sobre
distrações proféticas, ou seja, coisas que o pessoal pensa que é verdade, foi ensinado como verdade, mas na verdade não é. Não tem base bíblica.